Olá pessoal da Jornada Terapêutica, como é que vocês estão? A aula de hoje é sobre ansiedade, terceiro capítulo sobre ansiedade. Nós vamos falar um pouquinho sobre a neurociência da ansiedade. Não quero dar uma aula de neurociência muito grande para a gente não perder muito tempo em teoria, mas isso vai ser importante para vocês lidarem com o seu cérebro e descobrirem novos caminhos neurais que vocês podem fazer com o seu cérebro, que tem grande capacidade de aprendizado. E vamos falar também do modelo Grinder, que visa a respiração como o grande alterador da fisiologia. Então vamos começar. Então, falando sobre um pouquinho de neurociência, a gente primeiro precisa diferenciar um pouco o medo da ansiedade. Eu venho falando nas aulas, que a ansiedade é muito parecida com o medo, e de fato são sensações muito parecidas, mas emoção um pouquinho diferente pela definição. O medo é quando você já está com um inimigo, um perigo iminente na sua frente, é um perigo real. Por exemplo, quando você está andando numa floresta e de repente você se depara com um tigre, se você sente alguma sensação, essa sensação é de medo. Já a ansiedade é momentos antes de você encontrar com o tigre. Então é quando você está caminhando na floresta, você está andando na floresta e você está com medo de algo aparecer. E isso sim é ansiedade. Se você tem medo de algo aparecer, você não tem um perigo real na sua frente ainda, então você está ansioso. Caso você esteja com perigo real, você está tendo medo. O que na prática de sensações, isso aí não vai fazer nenhuma diferença. Até porque o medo, a amígdala em específico, não diferencia o que é real e o que é imaginário. Isso aí algumas vezes eu já comentei com vocês em outros cursos e eu acho que até nesse. O nosso cérebro não faz essa diferença e, mais especificamente falando, a amígdala também não, que vai ser responsável pelas sensações de medo e ansiedade. Quando a gente fala em ansiedade, a gente fala em dois caminhos neurais que existem. O caminho direto e o caminho indireto. Neurologicamente falando, como é que isso aqui funciona na prática? Bom, o caminho direto é o caminho que vai acionar primeiramente a amígdala. Digamos que quando você era criança, você tinha um coelho de pelúcia e você sempre andava com esse coelho. Aí você sai na rua com sua mãe, seu pai, você com esse coelho de pelúcia, e de repente o seu coelho cai na rua. Você até tenta pegar, mas sua mãe te segura na hora porque um caminhão passa em cima do seu coelho. Passa e de repente o coelho fica esmagado, fica espatifado e você começa a chorar. Isso aí quando você tinha por volta de uns 4 anos. O que significa dizer que na fase adulta você talvez nem lembre o que tenha acontecido. Mas o fato é que sua amígdala lembra. E isso se torna uma memória emocional. A amígdala é responsável pelas nossas memórias emocionais e não só pelas memórias do medo, mas também de felicidade, de alegria, de tristeza, qualquer outro sentimento e emoção é armazenado como memória na amígdala. E aí a grande questão é, daqui a alguns anos, você vai estar andando pela rua e de repente você vai ver um caminhão. E isso te gera um desconforto, gera uma sensação ruim. Alguém vai te chamar para entrar no caminhão, por exemplo, o seu carro passa por um reboque, você vai andar no caminhão, você não quer andar. Você não quer entrar no caminhão, porque você sente medo. Isso é o caminho direto do medo, da ansiedade. Você tem uma via direta porque é uma via que manda informações diretamente para a sua amígdala. O teu estímulo está indo para a amígdala e a partir disso você tem essa sensação de medo, trauma, ansiedade e por aí vai. Mas o grande ponto é, às vezes você nem lembra porque você é desconfortável com isso, mas você é. E o segundo caminho que a gente tem é o caminho indireto, que é o caminho que passa pelo quê? Passa pelo córtex. O córtex cerebral é a área mais envolvida do ser humano, inclusive é a área mais envolvida dos animais, quando ele é capaz de nos dar as capacidades cognitivas que nós temos, principalmente as mais avançadas, como a imaginação, o raciocínio crítico, o raciocínio lógico, a matemática, tudo isso é responsável, na verdade é responsabilidade do nosso córtex. O nosso córtex, ele faz a gente ter essas capacidades, essas habilidades cognitivas superiores. E quem passa por esse processo do córtex é justamente diálogo interno, são os pensamentos, são a imaginação, a memória, as lembranças. Tudo isso faz parte desse processamento a partir desse caminho direto. Porque o córtex no caminho direto, ele que vai ser responsável por acionar a amígdala. Muitas vezes a gente passa
por uma situação, essa situação ela vai ser interpretada no tálamo, que é a região que reinterpreta ali os nossos sentidos, os nossos caminhos sensoriais. Então, por exemplo, você está andando na rua, você está andando na floresta, que é aquele exemplo. Quando você está andando na floresta, você pensa, um leão pode aparecer aqui. Todo o estímulo ele chega no seu tálamo, isso passa pelo córtex, esse diálogo interno de um leão pode aparecer aqui, e isso vai para a amígdala. A amígdala vai traduzir isso aí, vai representar como uma memória emocional negativa e você vai sentir ansiedade. Então você tem dois caminhos que você pode seguir com ansiedade, tanto o caminho direto, que vai diretamente para a amígdala, quanto o indireto, que passa pelo córtex. O importante de você saber isso é que você tem que entender que o seu cérebro ele tem uma capacidade de aprendizado muito grande, que é o que nós chamamos de neuroplasticidade, a capacidade de criar conexões e caminhos diversos dentro do nosso cérebro a partir das sinapses. Então, se nós temos consciência de que isso acontece no nosso cérebro, nós temos consciência de que nós podemos alterar a forma como isso acontece, nós podemos alterar o gatilho. Porque esse processamento aqui, que chega até a amígdala, tanto no caminho direto quanto indireto, vai acionar o nosso sistema nervoso autônomo, em especial o sistema nervoso simpático. Com o sistema nervoso simpático vai ter um acionamento das vias adrenais, principalmente com os receptores beta-adrenérgicos do coração, vai ter uma liberação, um impacto de noradrenalina no nosso corpo e nós vamos produzir todas as reações de ansiedade e medo, que eu já expliquei na outra aula. É os olhos palpitando, na verdade os olhos dilatando, o coração palpitando, a frequência cardíaca aumentada, respiração, o sangue indo para os membros, então você empalidecendo. Você ativa o sistema lutar, correr ou congelar. É isso que você faz com o sistema nervoso simpático. O que a gente quer ensinar para vocês aqui nesse curso é acionar o sistema nervoso parasimpático, porque o parasimpático é que está relacionado com descanso, com relaxamento. E quando nós acionamos o sistema nervoso parasimpático em detrimento do simpático, nós começamos a acionar sistemas que induzem mais esse relaxamento, essa calmaria. Quando o sistema simpático está atuando, normalmente, nem sempre, mas normalmente o parasimpático faz o efeito adverso a ele, faz o efeito contrário. Então nós vamos interromper o acionamento do sistema simpático para acionar o sistema nervoso parasimpático. E para a gente fazer isso, eu trouxe uma técnica que é muito interessante, mais uma técnica que eu estou trazendo aqui para vocês nesse curso, que é a técnica do modelo Grinder. O modelo Grinder, ele é um modelo que foi criado pelo John Grinder, co-criador da PNL, co-criador do New Code of NLP, o novo código da PNL, e ele afirma o seguinte: a respiração, vou representar como R, vai influenciar na nossa fisiologia, que vai influenciar na nossa performance, que influencia, na verdade, que vai influenciar no nosso estado, que influencia na nossa performance. É isso que o modelo Grinder fala: respiração, fisiologia, estado e performance. O performance é o quê? É o nosso comportamento. É como nós nos comportamos, como a gente está comportado quando estamos ansiosos. O estado é o quê? É o próprio estado de ansiedade. A fisiologia é o quê? É a química corporal que está envolvida nesse estado de ansiedade. E a respiração é como nós respiramos. A gente parte da teoria que corpo e mente eles estão interligados. Se você tem uma mudança mental, você vai ter uma mudança no seu corpo. Se você tem uma mudança corporal, você também vai ter uma mudança no seu mental, nos seus pensamentos, na sua fisiologia interna. Então, para alterar essa fisiologia, nós vamos trabalhar sempre com a respiração. Quando você se sentir ansioso, note como é que está a sua respiração. A maioria do tempo, a nossa respiração é algo inconsciente, mas ela tem uma característica engraçada. Nós temos a capacidade de respirar manualmente, como eu vou fazer agora com vocês. Pode ser que vocês comecem a prestar atenção na sua respiração e vocês podem perceber que essa respiração ela está mais consciente, agora ela está manual. Vocês estão controlando a sua respiração. Então você respira e solta o ar. Inspira, expira, inspira,
expira. Você está controlando isso manualmente. Olha que bacana. Isso é uma função muito engraçada, é uma característica muito engraçada da nossa respiração, mas é uma característica muito importante. Porque se a gente está ansioso, a nossa respiração provavelmente está mais ofegante. Porque nós estamos querendo puxar mais ar, porque esse ar vai ser necessário para a gente correr depois, no caso da fisiologia corporal. Entretanto, quando nós estamos ansiosos sem motivo, fique consciente da sua respiração. Pare, diga pare, respira fundo. E agora eu estou consciente da minha respiração. E que tipo de respiração você vai fazer? Uma técnica que nós chamamos de 7-11. Ou em inglês 7-11. Que é você inspirar por 7 segundos. E expirar por 11. Mas como é que a gente faz essa técnica? Inspira com o nariz, expira pela boca. Só que você não vai inspirar assim, né? Não, você vai... Como um amigo meu, que é professor de canto, fala, expira como se você tivesse com uma vela na sua frente e o fogo você não quisesse apagar, você só quisesse movimentar ele. Então, você inspira por 7 segundos, expira por 11 segundos, faz isso durante 2, 3, 4, 5 minutos ou mais, até você se acalmar e vai acostumando o seu cérebro a criar esse caminho neural para que toda vez que ele tiver ansiedade, você tenha uma via de fuga, que é uma das respirações. É claro que essa é mais uma das técnicas que estamos passando, existem muito mais e espero que vocês usem, aproveitem e ensinem para as pessoas que precisam. Então, até o próximo vídeo, pessoal!